Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente acaba não percebendo. E essas coisas são advindas de diversas situações, sejam elas da vida pessoal, seja da vida profissional. E essas coisas acabam acarretando sensações, sentimentos que vão ou nos potencializar a buscar algo melhor, ou às vezes nos prejudicar e nos colocar, numa posição menor, numa posição mais enfraquecida no nosso dia a dia. E é sobre esses sinais e sintomas que devem ser observados, que eu vim falar um pouquinho para vocês sobre hoje. Muitas das vezes, acontecem situações que nos deixam tristes, que nos deixam chateados, e essas situações são normais no nosso dia a dia. É normal a gente se deparar com situações ou problemas que a gente não consegue resolver. Faz parte da nossa natureza humana. Mas até que ponto isso tem te prejudicado? É importante que você comece a observar um pouco o seu humor, características que a gente pode pensar em um quadro. Por exemplo, se você começa a apresentar um humor deprimido, uma perda de interesse e prazer no seu dia a dia, uma fadiga aumentada, e essa fadiga, esses sentimentos tendo aí uma extensão de um período de 2 semanas ou mais, é o indício que você pode estar apresentando aí um episódio depressivo leve. O que a gente deve observar nesse sentido? O episódio depressivo, ele vem por algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia, que faz com que a gente apresente uma mudança de humor, que se sinta em um cenário um pouco mais deprimido, um pouco mais retraído da sociedade, das nossas atividades, e isso está relacionado, claro, um sentimento de angústia, uma dificuldade de dar continuidade nos trabalhos do nosso dia a dia, seja até mesmo atividades simples dentro da nossa própria casa. Então, essas atividades, esse tipo de comportamento sendo manifestado num período de 2 semanas para mais, isso já deve ser um indício e a gente deve começar a observar esse tipo de comportamento, pensando aí num possível diagnóstico de depressão leve. O que a gente deve tomar cuidado e principalmente observar dentro do nosso corpo? Para que a gente consiga, ter um diagnóstico de depressão leve, é importante que a gente também pense se isso vem com alguns sintomas somáticos ou se não tem sintomas somáticos. O que seria esse somático, Quando a gente fala em sintomas somáticos, essa somatização é algo que a gente apresenta no nosso corpo de maneira que não tem origem física, e sim de origem psicológica. E isso está relacionado, a uma fadiga, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, um intestino disfuncional que não está funcionando bem. Então, são vários sintomas ali que não tem uma causa física, para aquilo estar acontecendo, que vem ali, está relacionado a características psicológicas, tá? Então, dentro aí, apresentando 2 ou 3 sintomas, somáticos dentro da categoria, a gente pode pensar que é um quadro de depressão leve com sintomas somáticos. Caso isso não apresente, a gente pensa aí num diagnóstico de depressão leve sem sintomas somáticos, tá? Então, claro, não vão se diagnosticar, não vão chegar numa conclusão falando, nossa, eu estou depressivo. A gente precisa entender qual que é a diferença de tristeza e depressão. Por isso que o diagnóstico ele leva um tempo, a gente precisa entender quanto tempo isso, essa pessoa está sentindo, esse quadro, está dentro desse quadro depressivo. Então são coisas que a gente consegue observar dentro de um diagnóstico, procurando um profissional, para que a gente consiga entender o que está acontecendo conosco e a partir daí começar um trabalho efetivo, tá bom? Claro, o trabalho de entender, de se olhar, é importante, e a gente tem também a ajuda de profissionais, Então é importante que a gente busque, tendo aí alguma dessas características que vocês têm identificado, tendo se sentindo aí de uma forma mais retraída, mais indisposta socialmente, é importante que procure um profissional de psicologia para que vocês consigam acompanhar e entender de forma mais clara o que está acontecendo com a gente.
que às vezes a gente não tem a resposta, né? A gente precisa desse auxílio para que a gente consiga se descobrir cada vez mais. Um super beijo e uma ótima semana para vocês.